Os irmãos devem observar, primeiramente, que esse capítulo começa, ele inaugura o relato da vida do homem fora do jardim. Aqui começa a história da humanidade fora do jardim do Éden. Então nós temos algumas informações aqui sobre como as pessoas passaram a viver, aqui já logo no comecinho do capítulo 4. E inicia falando sobre os filhos de Adão e Eva. E isso é importante observar, porque essa informação inicial, claro que o objetivo dos primeiros versículos é simplesmente criar o contexto dentro do qual a história principal vai acontecer, e os irmãos sabem como é a história principal, todo mundo sabe o que vem a seguir, Abel sendo morto por Caim, o primeiro homicídio e tudo mais. Os irmãos conhecem a história principal. E é claro que o comecinho aqui do capítulo 4 tem por propósito lançar o cenário, criar o cenário para o desenvolvimento dessa história tão conhecida. Mas não existe somente isso aqui. Existe algo mais presente aqui. Quando o texto fala sobre os filhos de Adão e Eva, aqui no caso menciona dois pelo nome, Caim e Abel, existe aqui algo relacionado com o capítulo 3, no versículo 15. O trecho não está isolado de tudo que foi dito anteriormente. No capítulo 3, versículo 15, que é um versículo que recebeu o título de proto-evangelho, é o nome que os teólogos dão para o versículo 15 do capítulo 3, existe no capítulo 3, versículo 15, uma alusão à descendência da mulher. Vejam o que diz: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma palavra dita para a serpente, em que Deus fala que o descendente da mulher, de algum modo, destruiria Satanás. Então, quando nós começamos o capítulo 4, o texto falando que a mulher teve filhos, isso deve remeter imediatamente ao versículo 15 do capítulo 3, mostrando que a profecia, a palavra de Deus, a promessa de Deus, que nós vemos em forma profética neste versículo, já tinha agora o potencial de se cumprir. A mulher passa a ter uma descendência. O homem e mulher passam a procriar, viabilizando a promessa que Deus fez no versículo 15. Então, é muito importante observar nas Escrituras a existência sempre de um toque de graça. A graça de Deus está sempre presente no relato bíblico. Sempre nós vemos a sua mão bondosa por trás da história, agindo não por acaso, mas dirigindo a história no rumo que Ele quer dar a essa história, controlando essa história de tal maneira que a sua vontade seja feita e as suas promessas se cumpram, ou pelo menos as bases dessa promessa comecem a ser lançadas para que elas sejam cumpridas lá na frente. E nisso tudo nós vemos um fator, um elemento, uma sombra, um lampejo, pelo menos, da sua graça, da sua bondade. Quando nós lemos a Bíblia toda, o que nós vemos ao longo de toda ela, desde a primeira página até o final, é uma linha, uma linha brilhante de luz, que perpassa cada página. E essa linha, esse facho de luz que perpassa cada página,
é a luz da graça de Deus presente em cada momento da história, em cada passo da revelação bíblica, em cada fator que nos é informado. Nós vemos isso. E nós vemos isso aqui. O homem coabitou com sua mulher, Eva, e ela concebeu. Graça. A palavra de Deus se cumprindo. A graça de Deus se desdobrando ao longo da história. E o texto prossegue até o versículo 7. Eu dividi o texto em 3 partes, como sempre eu faço. E eu vou passar para os irmãos essas partes. A primeira parte da divisão que eu fiz aqui está nos versículos 1 e 2. E essa primeira parte, nós vamos chamá-la de Deus provê. Deus provê. Versículos 1 e 2. Esse é o nome que eu estou dando para essa divisão do texto que está diante de nós. Deus provê. A segunda parte está nos versículos 3, 4 e 5. Essa segunda parte, dos versículos 3, 4 e 5, eu vou dar o nome, e os irmãos vão me acompanhar nisso, de Deus exige. Ninguém gosta desse nome, desses versículos, mas esse é o nome que nós vamos dar a eles, porque eles sugerem esse nome. Deus exige. E nos versículos 6 e 7, ou os versículos 6 e 7, nós vamos dar a eles outro nome, e o nome é Deus admoesta. Deus admoesta. Então, essas são as 3 divisões desse trecho, dessa história tão conhecida. A primeira divisão, Deus provê, versículos 1 e 2. A segunda divisão, Deus exige, versículos 3, 4 e 5. E a última divisão, Deus admoesta, versículos 6 e versículo 7. Essas são as divisões, e os irmãos, então, agora vão caminhar juntos comigo por essas divisões. Nós vamos, então, conhecer essas divisões. Vamos fazer algumas digressões, como sempre fazemos. Vamos abrir alguns parênteses, como sempre fazemos. Vamos fazer algumas aplicações, como sempre fazemos. Mas vamos sempre voltar para o ponto principal, para o fio da meada, para que os irmãos não fiquem perdidos. Onde é que o pastor está agora? Então os irmãos sabem qual é o rumo, qual é o mapa. O mapa do sermão é esse. São 3 pontos. Deus provê, Deus exige, Deus admoesta. Então os irmãos vão conseguir acompanhar, mesmo que eu faça digressões, mesmo que eu faça aplicações, mesmo que eu viaje, como dizem os jovens, mesmo que eu faça algumas viagens aí, né? Não tem problema, porque nós vamos sempre voltar para o nosso mapinha, e os irmãos poderão então acompanhar a exposição até o fim, que talvez não seja hoje. Muito bem. Hoje é só até meia-noite, né? Então posso passar, não sei, posso passar até 1 da manhã, né? Mas não vou passar não. Hoje eu vou pregar só um pouquinho, não vou pregar bastante hoje, vou pregar só um pouquinho, como eu sempre falo que vou fazer, não, acho que eu não vou falar até o versículo 7, não vou falar até o versículo 7. Vou pregar só um pouquinho hoje, porque eu sei que vários irmãos vieram do retiro hoje, estão cansados, outros foram buscar gente lá perto de Bragança, longe, e voltaram, e estão aqui. Então, para não judiar de vocês, então, hoje eu vou pregar um pouquinho menos eu vou pregar hoje. Mas me acompanhe aí, irmãos, por favor, nesse primeiro ponto, Deus provê. Veja o que diz o texto, olhe para o versículo, são versículos introdutórios, mas como eu falei, nós podemos ver neles a provisão de Deus para o cumprimento de suas promessas. E o texto prossegue dizendo, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Caim é um nome que
está de alguma forma associado com o que Eva disse logo em seguida. Ela diz adquirir. E o nome Caim se parece com o verbo hebraico que aparece aqui. E esse verbo hebraico que aparece aqui pode ser traduzido como adquirir, ou pode ser traduzido como produzir. Então Eva disse, eu adquiri, ou eu produzi um homem. Então ela pegou o verbo, e do verbo ela deu o nome ao menino. Então Caim está ligado com adquirir ou produzir. Há quem diga, mas não sabemos se isso é verdade, mas há quem diga que os queneus, quando nós lemos os relatos sobre a invasão de Israel da terra prometida, o texto bíblico fala que lá habitavam os queneus, entre outros povos. Há quem diga que esses queneus eram descendentes de Caim, mas são especulações difíceis de se provar. O fato é que existe na Bíblia sempre essa conexão entre o nome e o significado da pessoa para aquele que lhe dá o nome. E é interessante notar isso aqui, porque Eva, ela ao dar nome a Caim, ao dar nome ao seu filho de Caim, alguém que ela adquiriu, ou alguém que ela produziu, por assim dizer, ela faz com que nós não nos esqueçamos da fé que Adão teve. Os irmãos se lembram quando eu falei que nós sempre pichamos Adão o tempo todo? Adão é um dos personagens mais pichados da Bíblia. A gente sempre tem raiva de Adão, Adão sempre é associado a algo ruim, e isso está correto, claro, por meio dele que o pecado entrou no mundo. Mas os irmãos devem se lembrar que quando nós falamos sobre 3:20, um pouquinho aí para cima, os irmãos olhando um pouquinho mais para cima, os irmãos veem aí como Adão age em 3:20, expressando sua fé no que Deus prometeu. Deus prometeu que Eva teria uma descendência, e por meio dessa descendência o diabo seria vencido. E vejam o nome que ele deu a ela. O texto diz, versículo 3:20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ele fez isso antes dela ser mãe. Ou seja, ele creu na promessa de Deus. E Eva, aqui, quando ela diz, eu adquiri um varão, eu produzi um varão, ela nos faz recordar também da fé que seu marido teve, da fé que Adão teve, quando lhe deu o nome de mãe de todos os seres humanos. Mas ela não fica só nisso. Ela não somente faz com que a nossa mente volte até o versículo 3:20. Ela não faz somente isso. Ela declara abertamente a sua confiança em Deus aqui. Veja o que ela diz. Eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela diz, eu sei, porque eu adquiri. E aí o nome Caim. Eu sei porque eu produzi. Eu sei. Isso aconteceu porque Deus me socorreu. Deus me ajudou. Deus está cumprindo o que prometeu. Deus está honrando a fé que meu marido teve quando me deu o nome de mãe de todos os seres humanos. O próprio Deus me deu esse filho. Ele me ajudou. Ele me socorreu. Ele é um Deus que provê. Essa é a primeira divisão. Deus provê.
E é curioso notar isso nesse casal. Por que é tão curioso notar isso nesse casal? Por que esses dois versículos, ou melhor dizendo, esse primeiro versículo, é um versículo tão tocante quando nós olhamos para ele com mais atenção? Porque esse versículo mostra, quando nós associamos esse versículo ao versículo 3:20, quando nós unimos os dois versículos e vemos Adão falando, e ao falar, expressando sua fé quando dá a Eva o nome de mãe de todos os seres humanos, e quando nós olhamos para Eva e vemos ela falando, e ela dizendo que ela adquiriu um varão porque Deus a capacitou, porque Deus a ajudou a ter um varão, lembrando também da promessa de Deus e lembrando da fé que Adão teve. Quando nós vemos isso, o que nós encontramos aqui, nesse versículo que realça a provisão de Deus, é um casal que deixou de ser um casal rebelde contra Deus. Nós temos sinais disso aqui. Não há mais aqui rebelião contra Deus. Não há mais. Nós vemos que a rebelião contra Deus que Adão demonstrou quando tomou do fruto, ela desaparece no versículo 3:20. Ele mostra a sua fé em Deus, na sua palavra, na sua promessa. Nós vemos aqui que a rebelião de Eva contra Deus, seu desejo de ser independente, seu desejo de ser independente de Deus, seu desejo de não precisar de Deus para nada, tudo isso não existe mais. Essa mulher, agora, ela expressa fé no Deus da promessa e dependência dele. Eu sei que o meu filho veio, porque ele me socorreu. Quão tola eu fui, tentando viver a minha vida independentemente dele. Quando nós olhamos para algo assim, nós descobrimos uma lição importante para a nossa vida. E a lição é a seguinte: Eva, no versículo 1 nós vemos, retomou sua confiança, sua esperança em Deus. Isso significa que ninguém precisa ser rebelde para sempre. Ninguém. Nenhuma rebelião contra Deus tem que ser constante. Nenhuma rebelião contra Deus tem que ser definitiva. Nenhuma rejeição de Deus tem que ser por toda a vida. É possível voltar. É possível se arrepender. É possível experimentar restauração. É possível isso acontecer. Eu não sei quais são as condições dos irmãos que estão aqui. Não sei. Eu conheço o meu coração, a minha história, a minha vida. Não conheço os detalhes da vida de cada um aqui. Não conheço o coração das pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. As pessoas que estão em casa hoje, que não puderam vir à igreja, ou que moram longe, e que estão assistindo o culto em casa. Não conheço o coração delas, muitas delas eu nem conheço pessoalmente. Às vezes elas me escrevem, perguntando algumas coisas, e eu, na medida que eu posso ajudar, eu ajudo, mas não as conheço, eu não sei da história de vida delas, não sei como elas caminham. Mas a grande realidade é que pode acontecer de nós termos em nossa vida uma área específica de rebelião. Eu não estou me referindo ao apóstata que abandona a igreja e a fé e sai pelo mundo afora. Não são dessas pessoas que eu estou falando. Essas pessoas nós identificamos com muita facilidade. Elas logo se rebelam, atacam tudo, viram as costas para Deus e caem no pecado e passam a viver no pecado.
Essas pessoas nós identificamos com facilidade. E nós as julgamos. E a Bíblia ordena que nós as julguemos. A Bíblia determina que nós julguemos essas pessoas. E diz que nós devemos, inclusive, expulsá-las do nosso meio. Diz a palavra de Deus. Alguns irmãos falam, a Bíblia fala que não pode julgar. A Bíblia proíbe o juízo temerário. É isso que a Bíblia condena. Mas o apóstolo Paulo ensina claramente que os irmãos devem se reunir e julgar os casos de apostasia, de rebelião contra Deus e até expulsar a pessoa da igreja. Então esses casos são notáveis, esses casos são evidentes, esses casos nós conhecemos, esses casos são escandalosos, eles aparecem e lançam sobre nós responsabilidades como crentes que somos, como igreja que somos, de julgá-los. Mas existem casos que são casos secretos de rebelião. E esses casos são casos perigosos de rebelião, porque por serem secretos, eles nunca são julgados. Eles nunca recebem admoestação. Eles nunca recebem censura. Eles nunca recebem exposição, nunca são expostos à vergonha. Quem os pratica, quem vive nessa condição se sente seguro, porque só ele conhece a sua rebelião. Ninguém mais a conhece. Seu cônjuge não a conhece. Seus filhos não a conhecem. Seus pais não a conhecem. É uma rebelião velha e silenciosa, mas contínua, constante, que somente Ele e Deus conhecem. Isso não precisa durar para sempre. Essas rebeliões geralmente perduram por muito tempo. A rebelião escandalosa não, ela dura pouco. Logo ela é apanhada. E ela é disciplinada, admoestada, e a pessoa se arrepende ou se rebela de uma vez. Mas a rebelião interior, a rebelião do universo interno, essa rebelião ninguém vê. E ela então se perpetua e continua e não morre e nunca faz as pazes com Deus. E é dessa rebelião que estou falando. A rebelião que eu não conheço. A rebelião que os irmãos não conhecem. A rebelião que a igreja não conhece. É a rebelião que só você conhece. Só você e Deus. E quando olhamos para um texto como este, e olhamos para os nossos primeiros pais, que foram os pioneiros na história da rebelião, nós aprendemos, é possível mudar. É possível haver arrependimento. É possível renovar a fé no Senhor. Declarar a dependência dEle. Reconhecer a sua grandeza, seu senhorio sobre a vida. E voltar a andar com Ele. Os pais da igreja no passado, no século II, diziam que Adão e Eva foram salvos. Eu concordo com eles. Uma das poucas coisas que eu concordo com os pais da igreja do século II é isso. Adão e Eva foram salvos. Alguns exageraram. Disseram que quando eles usaram folhas, eles estavam fazendo penitência, porque as folhas penicavam. Então, era uma forma de fazer penitência. Claro que isso é um grande exagero. Outros diziam, não, eles foram salvos porque seria um absurdo os primeiros seres humanos se perderem. Especulações que eles faziam, como era costume deles. Na realidade, o que nós vemos são evidências bíblicas de que essas pessoas, esses homens, esse casal melhor, esses seres humanos, né? Adão e Eva, eles dão evidências disso, de depositarem fé no Deus que os havia criado. A dependência dele, mesmo depois da queda, e esperança nele. Nós precisamos disso. Talvez exista rebelião interna e secreta no nosso meio. Talvez no seu coração haja um pecado velho, ali presente, que nunca você abandonou.
é necessário se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu tomei do fruto proibido, eu desobedeci a sua palavra, e eu tenho feito isso continuamente, mas eu quero renovar aqui diante do Senhor o reconhecimento da sua soberania, quero me colocar novamente diante do Senhor como seu servo, quero pedir que o Senhor me lave desse pecado, quero declarar minha fé na sua palavra e minha dependência completa do Senhor para prosseguir. Ajuda-me, restaura-me. Eu sou um rebelde. Eu tenho sido um rebelde. Lava-me, perdoa-me, restaura-me. Eu preciso do seu socorro. E o Senhor socorrerá. E o Senhor ouvirá. E o Senhor perdoará. E levantará você. Porque o Senhor habita com o homem abatido e contrito de espírito. Ele habita com esse homem. Ele se senta ao lado. Nós pensamos tantas vezes na onipresença de Deus e pensamos no universo. Deus está presente em Marte. Deus está presente em Urano. Oh, lindo isso. Mas Deus não está presente só em Marte e em Urano. Deus se senta ao nosso lado e vela por nós no nosso quarto. Deus se assenta ao lado da nossa cama, como os nossos pais faziam. E Ele ouve o nosso clamor. E Ele ouve o nosso pedido de perdão. E Ele nos abraça e nos acolhe. O Deus onipresente nos valeria muito pouco se ficasse só em Marte ou em Urano. O Deus onipresente, Ele habita nos nossos quartos, vela por nós ao lado da nossa cama, e nos ouve, e nos fortalece, e nos perdoa, e nos restaura. O nosso Deus é provedor, e Ele provê tudo isso. E o texto prossegue dizendo: depois deu à luz Abel, seu irmão. A promessa de Deus continua caminhando, a graça de Deus continua aflorando aqui. Depois deu à luz a Abel. Abel talvez signifique fôlego. Fôlego. Talvez tenha esse nome por causa da brevidade da vida. Se bem que eles viviam bastante. Adão morreu com 930 anos. Já imaginaram isso? 930 anos. Alguns dizem: não, mas contava diferente. Não contava não, o ano tinha 360 dias. Era 930 anos mesmo. Morria muito, muito velho. As pessoas brincam até, mas tinha 930, mas ninguém dava mais do que 910 para ele, né? As pessoas brincam com isso, né? Não dá para imaginar alguém assim. Não dá para imaginar alguém com essa idade. Existem, inclusive, já tenho ouvido falar de hipóteses que alguns crânios que as pessoas atribuem, os cientistas atribuem a seres humanoides, que eles falam que são homem na sua evolução, na verdade, eram homens, seres humanos, com muita idade. Porque os ossos mudam com o passar do tempo, não é verdade? Mudam ou não mudam? Mudam. Nós vemos os homens ficam mais baixinhos quando envelhecem, com o rosto mais redondo, cabelo careca, mas não tem nada a ver isso com osso, né? Mas parece que há alterações nos ossos com o passar dos anos. Então alguns dizem: olha, isso pode ser um sinal não de que era uma outra raça, mas um sinal de muita velhice, porque os homens primitivos viviam todo esse tempo. Mesmo assim, vivendo tanto, Abel recebeu esse nome, fôlego, por causa da brevidade da vida, talvez. A vida que Deus provê. Mas o texto prossegue, e nós chegamos então na informação de que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aqui, quando menciona que Caim foi lavrador,
Isso, mais uma vez, nos remete para o texto anterior, o capítulo anterior. Por quê? Porque se o texto, de certo modo, evoca a promessa de Deus, nós temos que lembrar de algo mais. Nós temos que lembrar também da maldição de Deus. É uma pena isso. É uma pena. Nós queremos só as promessas. Queremos só isso. Mas a palavra de Deus, depois do pecado, nós vemos presente na palavra de Deus a existência de duas realidades. A graça de Deus atua sim, mas a maldição do pecado, as consequências do pecado também atuam. Nós não podemos anular nenhuma coisa nem outra. E não podemos nos apegar excessivamente nem a uma coisa nem outra. Nós temos que ser crentes equilibrados. Temos que ser crentes normais. Às vezes eu passo, hoje mesmo passei em frente, em Atibaia, passei em frente a uma igreja, e quando eu estava passando com o carro, saiu tanta gente lá de dentro, que parecia uma comédia. Não sei se vocês já viram essas comédias, de que de um lugar pequenininho saem centenas de pessoas. Foi o que eu vi hoje lá. Falei, não, deve ser alguma brincadeira isso, não cabe tanta gente aí. E saindo, muita gente saindo de lá de dentro. Era um salãozinho. E as pessoas saindo suadas, 4 horas da tarde, aquele sol terrível, né? E elas de terno e gravata, sufocadas ali, e saindo de lá de dentro, homens, mulheres, crianças. Falei, quanta gente, aí dentro, um salãozinho assim. Mas eu descobri por quê. Quando eu olhei para a placa, estava assim, escrito assim, culto da libertação. Aí eu falei, até pouco. Tem até pouco. Era para estar a gente na calçada aqui, tomando conta da rua toda aqui. O que as pessoas querem? As pessoas querem se apegar à ideia de que é possível viver neste mundo só desfrutando de promessas e bênçãos de Deus. E por isso vivem como tolos. Quando vem algum problema, dizem, eu não aceito. E outras coisas, está amarrado, como falam por aí, né? Eu não aceito, eu determino, e agem como pessoas comprometidas até mentalmente. Porque pessoas normais não agem assim. Pessoas normais são equilibradas, elas têm uma visão da vida normal, sabem que a vida traz problemas, até o incrédulo sabe disso. E o crente, mais do que ninguém, devia ter essa percepção, sabendo, lendo o mundo de uma perspectiva escriturística. E quando nós lemos o mundo, quando nós olhamos o mundo através das lentes escriturísticas, nós descobrimos que a palavra de Deus tem promessas maravilhosas, que aquecem nosso coração, que nos enchem de esperança, que renovam a nossa alegria. Mas a palavra de Deus também mostra o mal que o pecado trouxe. Não nos deixe esquecer disso. E esse trechinho pequenininho que está diante de nós, nesse trechinho, Deus provê isso também. Ele mostra para nós a promessa, nos faz lembrar, há um descendente da mulher. Começou a história da redenção, começou a história da salvação. A mulher começou a gerar filhos, a história da graça, a história da salvação começou. O descendente virá, a mulher começou a se reproduzir. Olha, vejam, ela tem filhos, o descendente dela virá e salvará. Lembrem-se disso, alegrem-se, vibrem. Mas não se esqueçam, vocês ainda vivem num mundo amaldiçoado. Caim foi lavrador, como Deus disse que seria. Vocês vão trabalhar na terra e vão suar para ganhar o seu pão. Nós não podemos perder de vista essas duas expectativas e andarmos de modo equilibrado, encorajados pelas promessas de Deus, animados pelas promessas de Deus, mas também sabendo que o mundo em que vivemos é um mundo caído, e os problemas virão, e teremos que enfrentá-los, e muitos deles não terão solução. Não haverá como solucionar. Eles virão, e virão para ficar até o fim. Temos que entender isso, não podemos desanimar diante disso. Temos que olhar para o texto bíblico e aprender essa realidade, e mesclar na nossa mente as duas coisas. E olhar para o mundo com essas duas coisas diante de nós. As promessas de Deus que encorajam,
e o fato de vivermos num mundo amaldiçoado por Deus por causa do pecado, e enfrentarmos esse mundo com coragem, com vigor, até o fim. Nós, os crentes, somos privilegiados, porque os incrédulos não têm essa expectativa. Os incrédulos, quando enfrentam os problemas que há no mundo, eles não têm o lado doce da esperança para contrabalançar a tristeza que esses dias trazem. Eles não têm isso. Eles sofrem muito mais, não têm esperança, se apegam a coisas que não podem dar esperança. Nós não, nós temos esperança. Nós olhamos para o lado mal, olhamos para Caim arando a terra. E sofremos quando vemos Caim lavrando a terra. Lembramos da maldição, do suor. Mas também podemos voltar os nossos olhos para o trecho anterior, que mostra a esperança de livramento que um dia virá através do descendente da mulher. Deus provê. E os versículos 1 e 2 mostram isso, a provisão de Deus para o cumprimento da sua promessa. Vamos seguir mais um pouquinho. Vejam agora o que vem nos versículos 3, 4 e 5. Os irmãos estão com calor? Não? Não? Eu estou um pouco. Liga para mim aqui. O suor do teu rosto, né? Essas histórias. Ganharás o teu pão. Então liga aí. Agora também. Vou pregar sobre o dilúvio agora. Ligaram tudo. Esse aí não precisa. Obrigado, Douglas. Aqui está, esse aqui está bom. Ok, irmãos, vamos prosseguir então. Agora nós vemos a segunda parte do nosso trecho. São os versículos 3, 4 e 5. É Deus exige. Esse é o título que é dado agora aqui. Deus exige. Veja o que diz o texto, versículo 3. O versículo fala assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Esse trechinho aqui, ele não explica se essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas parece, pelo modo como o texto é composto, parece que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Parece que isso fazia parte de um costume que os primeiros seres humanos passaram a ter depois da queda. Não parece, o texto não tem a conotação de que Caim inaugurou a prática de oferecer alguma coisa a Deus. Não, parece que isso acontecia. Parece que os primeiros seres humanos depois do Éden faziam isso. Quem ensinou eles a fazerem isso? Nós não sabemos, não temos informação nenhuma sobre isso. De onde veio essa noção de oferecer alguma coisa a Deus? Não sabemos também. O fato é que, é curioso notar, antes da queda, não havia necessidade do homem ficar buscando agradar a Deus. Não precisava fazer isso. Ele não tinha que se preocupar em agradar a Deus ou tentar se aproximar de Deus. Não precisava disso. O seu contato com Deus era direto. Ele era favorecido por Deus continuamente, mas agora isso começa. O homem passa a se preocupar, por alguma razão que não sabemos. Talvez em virtude das dificuldades que um mundo marcado pelo pecado começou a trazer, eles começaram a tentar se aproximar de Deus agradando-o. Muitas pessoas fazem isso até hoje. Não sabem como fazer, mas tentam fazer isso de algum modo. Eu disse no momento do ofertório, muitas pessoas, quando passam por problemas, vêm à igreja. Nunca pisaram numa igreja na vida, nunca. Mas quando passam por problemas muito difíceis, elas vêm à igreja. E chegam à igreja com toda a disposição do mundo de dar uma oferta. Por que fazem isso? Elas não são, no conceito comum da palavra, pessoas más, pessoas perversas, no conceito comum da palavra, na definição comum da palavra. Elas são muitas vezes pessoas desesperadas. Elas querem de algum modo agradar a Deus para ver se obtém dele algum favor. Elas estão passando por problemas terríveis e precisam do socorro de Deus e não sabem o que fazer. E então vêm a uma igreja e falam: quem sabe este aqui seja o caminho, não sei, vou dar uma oferta nessa igreja, vou ficar um tempo nessa igreja, quem sabe as coisas melhorem. Várias pessoas me abordam lá fora. Há pessoas que ao longo do tempo frequentam a nossa igreja por alguns meses.
E com o passar do tempo eu começo a conhecê-las. Eu me lembro de um senhor que começou a frequentar a igreja, ficou na igreja por vários meses, e um dia ele disse assim para mim: pastor, nem te conto. O que é? Pode falar. O que foi? Está tão contente, faceiro? Aí, né? Saltitante de alegria? O que foi? Pastor, estou vindo aqui faz 3 meses e já arrumei emprego. Não. Eu falei: o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, eu estou vindo aqui, Deus está me abençoando. Eu disse: mas se você viesse aqui durante 3 meses, se estivesse vindo aqui durante 3 meses, e perdesse o emprego, o que aconteceria? Se vindo aqui por 3 meses, você perdesse o emprego, e a sua esposa ficasse doente, e o dono da casa onde você mora pedisse a casa que você alugou, você continuaria vindo aqui? Ele não voltou mais, acho que ele perdeu o emprego naquela semana. Mas o que nós vemos num homem como aquele, um homem simples, o que nós vemos na simplicidade de um homem como aquele? Nós vemos o desejo de alguma forma agradar a Deus, fazer alguma coisa para impressionar Deus. Quem sabe eu possa impressionar Deus e ganhar alguns pontinhos com Ele. E ganhando alguns pontinhos com Ele, Ele possa então me favorecer de alguma maneira, fazendo aquilo que eu tanto quero, suprindo aquilo de que eu tanto preciso, quem sabe? E as pessoas então buscam a Deus por causa disso. Não sabemos se era o caso aqui, não sabemos o que aconteceu. O fato é que o homem fora do jardim começa a buscar a Deus tentando agradá-lo. E vejam, na sequência o texto diz assim: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não era errado trazer ofertas ao Senhor do fruto da terra. Muita gente fala que esse foi o erro de Caim. Trazer frutas para Deus. Trazer vegetais para Deus. Quando Deus queria ofertas sangrentas. Mas na verdade não existe base nenhuma para pensar isso. Primeiro porque não há nenhuma exigência anterior de ofertas sangrentas aqui. E mesmo quando surgiu o sistema sacrificial que era sangrento, não existiam só ofertas sangrentas no sistema sacrificial. Existiam ofertas que eram do fruto da terra também. Então não faz sentido dizer: esse foi o erro de Caim, ele trouxe como oferta o fruto da terra. Não. O problema de Caim parece ter sido outro. Veja na sequência. O texto diz assim na sequência no versículo 4. E aqui nós estamos no ponto que fala que Deus exige. É um ponto de que nós não gostamos. Nós não gostamos da expressão Deus exige. Porque isso nos coloca diante de um Deus que exige. E nós não queremos um Deus que exige. Nós queremos que nós sejamos os exigentes. Nós queremos exigir. Nós queremos dizer: eu não aceito, eu determino, ou eu exijo. Quando na verdade é Deus quem exige. E nós vemos isso nesses 3 versículos. Vejam o que vem a seguir. Observem agora o versículo 4, o comecinho dele. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Prestem atenção nisto. O trechinho que diz Abel, por sua vez, existe a possibilidade, parece que ela é real, de haver um contraste aqui. Um contraste. Mostrando algo que Caim fez e algo que Abel fez de forma contrária àquilo que Caim tinha feito. Na minha versão em português isso não está muito claro, mas parece possível entender o versículo 4 como um versículo que traz um contraste. E a tradição rabínica, os grandes mestres judeus do texto hebraico, entendem haver um contraste aqui.
E qual é esse contraste? Na sequência nós vemos, Abel, por sua vez, trouxe das primícias e da gordura do rebanho. Se há um contraste aqui, e parece que isso é real, parece que a existência de um contraste aqui é um fato mesmo aqui no texto, é um fato aqui da gramática desse versículo. Se isso for verdade, então, o contraste está no fato de Abel ter trazido as primícias, o melhor. Se isso for verdade, significa que Caim trouxe qualquer coisa. Quem sabe? Até o refúgio, sei lá, que ele trouxe. Talvez os frutos estragados, aqueles que nós comemos. Dizem que no Brasil você come o refúgio e o que é bom vai para o exterior. Acho que fizeram isso. Caim deve ter feito isso. Se nós olharmos para esse texto e enxergarmos aqui, como parece haver mesmo, esse contraste, então, o que nós temos é Abel trazendo uma oferta de qualidade, uma oferta boa. Ele trouxe as primícias do rebanho, os primeiros frutos, os cordeiros mais fortes. Ele trouxe o principal do rebanho. E Caim trouxe apenas o que ele achou que deveria trazer, talvez não fosse refúgio, mas qualquer coisa. Se isso aconteceu, nós descobrimos, olhando para o restante do texto, que se esse foi o caso, o problema então era mais grave. Porque o fato dele ter trazido refúgio, ou ter trazido uma oferta de má qualidade, era reflexo do caráter dele. Na sequência da história descobrimos isso. Deus fala que ele estava vivendo em pecado. Se é assim, se nós podemos caminhar no texto olhando desse modo, então é possível dizer que a qualidade da oferta de alguém é um reflexo do caráter que essa pessoa tem. E se esse for mesmo o caso, então temos uma grande lição aqui, nesse texto. Especialmente nós, que somos homens e mulheres que vivem fazendo sacrifícios para Deus. Mas como? Como nós fazemos sacrifícios para Deus? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. E sendo sacerdotes de Deus, nós lhe oferecemos sacrifícios. Nós lhe oferecemos atos de adoração. Se os irmãos olharem, Hebreus 13, e é importante observar tudo isso aqui, porque nós estamos diante de uma, por assim dizer, uma teologia da oferta. É uma teologia da oferta. Alguém vai falar, o pastor vai pregar sobre dízimo agora. Não vou pregar sobre dízimo. Mas vejam o livro de Hebreus o que diz. É claro, irmãos, Hebreus capítulo 13, é claro que as ofertas materiais que nós trazemos são ofertas também. É claro. É claro que os sacrifícios que nós fazemos, quando entregamos parte do que nós ganhamos para a causa do Senhor, claro que isso é uma espécie de sacrifício também, é uma oferta para Deus também, é claro. Mas a nossa visão de ofertas deve ser maior. Nós temos que ampliar a nossa visão para que ela se ajuste à visão realmente cristã do que é uma oferta para Deus. E nós podemos fazer isso olhando, por exemplo, para Hebreus 13. Além das ofertas que você traz à igreja, naquele momento que eu mencionei agora há pouco, momento de ofertório,
em que você traz aqui com gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, há outras ofertas que nós os crentes trazemos a Deus. Vejam o versículo 15, Hebreus 13, 15. Veja o que diz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual é a outra forma de oferta que o cristão oferece a Deus de acordo com esse versículo? É só o ofertório aqui, o envelopinho? Qual é a outra forma de oferta que o cristão, aquele que confessa o nome de Jesus, oferece a Deus? O texto diz aqui, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. O que nós temos aqui quando fala sacrifício de louvor, essa expressãozinha, sacrifício de louvor, a gente chama de genitivo epesegético. Significa o seguinte, é um sacrifício que é o louvor. O louvor que nós oferecemos a Deus é um sacrifício cristão. Você sabia disso? Quando você louva a Deus, esse gesto aqui, em casa, juntos, quando nós louvamos ao Senhor com palavras, com cânticos espirituais, com orações, com declarações diante de Deus de louvor, isso, o autor de Hebreus chama isso de sacrifício de louvor. Há quem diga que o sacrifício do louvor ele se perfaz ainda mais quando, na hora que você louva a Deus, você o louva em meio ao sofrimento, quando você está matando aquilo que você acha que é bom, e louva a Deus mesmo diante do mal. Você sofre e diz obrigado, você sofre e diz eu te louvo. Dizem alguns comentaristas, alguns pregadores, dizem que é nesse momento que o sacrifício do louvor toma uma cor ainda mais viva. Ele é chamado de sacrifício porque eu mato, nesse momento, o que eu julgo bom. E digo, Senhor, eu te louvo pela dor que estou sentindo, pela provação pela qual estou passando, pela enfermidade que veio sobre mim. Porque o Senhor é bom e o Senhor sabe o que eu preciso passar. Eu me lembro de uma senhora, quando eu era pastor numa pequena congregação no interior, eu me lembro de uma senhora que, eu já contei para os irmãos da senhora, ela tinha um câncer no abdômen, e eu fui levá-la ao hospital, e levando ao hospital, a sua ferida se abriu no caminho, e parte de suas vísceras vieram para fora. Horrível, que coisa horrível, no caminho para o hospital. E sabe o que ela falava? Ela falava assim: Senhor, eu te louvo, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Eu olhava para trás e via sua roupa toda cheia de um líquido horrível, mal cheiroso, descendo ali, sujando suas roupas. Ela dizia, obrigado meu Deus, eu te louvo meu Deus, eu te louvo. É o sacrifício de louvor. Enquanto ela louvava, ela matava o que ela achava que era bom. Enquanto ela louvava, ela esfaqueava, ela apunhalava os seus juízos acerca do que é agradável e bom, acerca do que é justo e desejável. Ela matava tudo isso e louvava a Deus pelo que Ele fazia, não pelo que ela queria. Nós temos esse tipo de sacrifício. E aí nós olhamos para o sacrifício de Caim. Refúgio, lixo. Como é o seu sacrifício de louvor? É lixo? Seu sacrifício de louvor é lixo? É refúgio? É isso? Ou o seu sacrifício de louvor são primícias preciosas,
de primeira qualidade, lindas, como é o seu sacrifício de louvor, como é o seu cântico, como é a sua oração, como é o seu louvor a Deus, como são as suas declarações de adoração, elas existem ou são migalhas? Como são seus cânticos, eles existem ou são migalhas? Nós temos que oferecer a Deus ofertas que sejam primícias, e uma delas é o nosso louvor a Deus, primícias. Mas Hebreus prossegue, ele fala mais sobre sacrifícios. Ele diz no versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Você pratica o bem? Você coopera com seus irmãos? Você realiza esses sacrifícios? Você oferece essas ofertas? Há irmãos, há crentes que pensam só o seguinte: o que a igreja pode fazer por mim? Só isso. O que a igreja pode fazer por mim? Só. Não fazem nada. Nada. Não cooperam com nada. Não praticam o bem, promovendo o bem dos irmãos e do corpo de Cristo e da igreja, aliviando o cansaço, suprindo necessidades, estendendo a mão, atendendo a apelos. Não, nunca movem uma palha. E quanto à mútua cooperação, nem de longe oferecem um sacrifício como esse. Nunca, em hipótese alguma. E se fizerem uma vez, alardeiam isso pelos 4 cantos da terra, porque fizeram uma vez. Quem é você? Caim ou Abel? Quem é você? É alguém que oferece sacrifícios de primícias, de altíssima qualidade ao Senhor, o melhor? Ou você oferece o refúgio, o lixo, o que sobra, quando oferece? O texto diz, em Gênesis 4, o texto diz com razão: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Há algumas lições importantes aqui. Por que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta? Note que o texto não fala que ele não se agradou só da oferta. Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. E por que isso aconteceu? Há algumas lições a partir daqui. O texto fala que Deus se agradou de Abel, tanto de Abel como da sua oferta, e o contrário aconteceu com Caim. Já no versículo 5 fala que Deus não se agradou do que ele fez e nem dele mesmo. Na sequência o texto diz que Caim ficou muito bravo e deprimido. É uma das causas aqui da raiva e da depressão, é o pecado. Muitas vezes estamos bravos e deprimidos por causa do pecado, mas isso é um outro assunto. Vamos voltar aqui para a parte que fala que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Por que Deus não se agradou de Caim, além de não se agradar da sua oferta? Bom, Caim ofereceu o que era lixo, talvez.
se considerarmos o contraste existente no texto. Mas por quê? O problema que temos aqui vai além. A grande questão é, por que Caim ofereceu lixo? Por quê? O problema vem antes. O problema, como dizem os jovens, é mais fundo. Não? Tem que cavar mais. E se nós descobrirmos por que Caim fez uma oferta tão mal feita, isso vai nos ajudar a descobrir por que nós também fazemos ofertas mal feitas. Tanto ofertas aqui no gasofilácio, ou ofertas de louvor, ou ofertas de mútua cooperação, ou de prática do bem. Poderemos perceber, descobrir por que nossas ofertas são más, são ruins, são de péssima qualidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que, em primeiro lugar, Caim não era um homem de fé. Veja o que diz o texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. E eu vou terminando já aqui. Hebreus 11, 4. Veja o que diz. Em primeiro lugar, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Note, Caim ofereceu um sacrifício sem fé. Você pode estar aqui na igreja sem ter fé, sem ser um homem de fé, sem ser uma mulher de fé. Como vai ser o seu louvor aqui? Como vão ser suas ofertas de adoração aqui? Se você não é uma pessoa de fé, é apenas um religioso, é apenas alguém que vai à igreja, mas não tem a fé verdadeira no coração, não se curvou ao Salvador, não o recebeu, não é um crente de verdade. Como Deus poderá se agradar da sua oferta e como a sua oferta poderá ter qualidade? Como o seu sacrifício de louvor poderá existir? Como a mútua cooperação com os irmãos, que é um outro sacrifício, existirá? Não há como existir, a não ser refúgio, lixo, só lixo e nada mais. Não há fé no seu coração. Diferente de Abel. Abel era um homem de fé, por isso ele trouxe um sacrifício de qualidade. Vejam o que diz 1 João 3, vire as páginas da Bíblia, seguindo para o final aí da sua Bíblia. Você vai ver em 1 João 3, versículos 11 e 12. Você vai ver por que Deus não aceitou a oferta de Caim e por que a oferta de Caim era ruim. Por que ele ofereceu o que não prestava. Havia um problema mais profundo, mais sério na vida dele. O texto diz assim, 3:11, 1 João 3:11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Por isso trazia ofertas mal feitas, de má qualidade. Ele era do maligno, pertencia ao diabo. Como ele poderia oferecer algo bom para Deus? Como você pode oferecer algo bom para Deus se você é do maligno? Se você não nasceu de novo, você não pertence ao Salvador. O texto prossegue, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? E aí, mais uma explicação, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Caim praticava o mal. Como ele poderia trazer uma oferta agradável a Deus? Ele era um praticante do mal. Você é um praticante do mal? Você acha que Deus ouve os seus louvores? Você que pratica o mal, você acha que Deus ouve os seus louvores e os aceita? Os seus louvores causam nojo diante dele. É o que diz o Senhor em Isaías no capítulo 1. Ele diz que ele não pode suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E que ele não aguenta sofrer uma adoração falsa, feita por homens que praticam o mal. Você não pode oferecer um sacrifício agradável a Deus se você pratica o mal. Se você vive na imoralidade, na desonestidade, na mentira, em todo tipo de iniquidade, o Senhor não aceitará seu sacrifício de louvor, não esperará de você qualidade nas suas boas obras, se é que você vai praticar alguma. Não vai esperar de você uma boa oferta financeira, nunca,
Porque há algo mal em você, seu coração é mau, você pratica o mal, você pertence ao maligno. É por isso que seu louvor é assim. Judas, no capítulo 11 diz, veja, vire mais as páginas da sua Bíblia, veja o que diz o versículo 11 de Judas. Diz assim, falando sobre os falsos mestres, mestres que eram imorais, difamadores, perversos, enganadores, libertinos. Vejam como eles são chamados aqui. Versículo 11 diz, ai deles, desses mestres falsos, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Talvez você ande no caminho de Caim. Iniquidade, mentira, engano, imoralidade, desonestidade, podridão, o caminho de Caim. E se esse é o caso, então isso explica por que as suas ofertas são ruins. Por que você nunca participa do ofertório? Nunca. Por quê? O seu louvor é morto. Ele não brota da sua boca, não. Ele é sufocado no seu coração, ele nem nasce, ele escorrega. Ele escorrega dos seus lábios. Ele já nasce morto no coração. Não é verdadeiro, não é autêntico. Não brota de lábios que confessam o Senhor de verdade. É por isso que a sua cooperação com os irmãos não existe. Você anda, talvez, pelo caminho de Caim. Deus não precisa de carne nem de frutas. Deus não precisa do nosso dinheiro, nem do nosso louvor, nem da nossa cooperação, nem das nossas boas obras. Mas quando essas coisas, esses sacrifícios que oferecemos, mostram má qualidade, mostram que são refúgio, isso pode refletir a nossa condição espiritual. Eu escrevi uma frasezinha aqui. Se nunca ofertamos nada, isso é muito estranho, pois nos deixa abaixo do nível de Caim. Se ofertamos refúgios, isso nos aproxima de Caim. Se ofertamos refúgio com o pecado na vida, isso nos iguala a Caim. E geralmente é isso que acontece. O nosso louvor é ruim. A nossa cooperação inexiste. Os nossos sacrifícios são nulos, inexistentes. Porque a nossa vida não é uma vida de consagração. Não é uma vida de retidão e de pureza. É uma vida de amor verdadeiro pelo Salvador. E por causa disso, então, nós muitas vezes andamos de semblante caído, como Caim. O que fazer? Qual é a solução? Os irmãos devem estar pensando, nossa, o pastor está tão bravo hoje. E agora? Como é que vamos sair daqui hoje? Desse jeito? Com essas coisas todas que o pastor falou. Lembra o que eu disse no começo? Sempre existe um facho. Sempre tem uma faixinha. Deus sempre coloca na sua palavra pequenas maçanetas. São as maçanetas da graça. São saídas, são portas. Eu as abro no meio do quarto escuro.
no meio do medo, no meio do temporal, quando eu estou ali preso, sem saber o que fazer, aparece no texto uma chavinha, aparece no texto uma maçaneta, aparece no texto uma porta, aparece no texto um facho de luz. Esse facho de luz está nos versículos 6 e 7, que nós vamos estudar no domingo que vem. Hoje não vai dar para estudar, não dá tempo. Domingo que vem veremos. Os versículos 6 e 7 mostram qual é a saída. Qual é a saída para que o nosso caráter seja transformado. E com isso, as nossas ofertas a Deus mudem de qualidade, tenham outra qualidade. E o nosso culto a Deus seja, enfim, aceito. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude. Senhor Deus, nós estamos diante de um texto bem conhecido. Sabemos que muitas vezes agimos como Caim agiu. Muitas vezes oferecemos algo ruim ao Senhor, de péssima qualidade, e isso reflete o nosso caráter. Mostra que não estamos vivendo como o Senhor quer que vivamos. Mostra que há pecado em nossa vida. Mostra que precisamos de arrependimento. Mostra que a nossa adoração não está sendo adequada, porque algo tem que mudar na nossa vida. E nós te louvamos porque um texto como esse nos mostra isso e nos ensina isso. Nós somos constantes ofertantes. Sempre oferecemos coisas ao Senhor. Oferecemos ao Senhor nosso tempo. Oferecemos ao Senhor nosso dinheiro. Oferecemos ao Senhor nossos cânticos, nosso louvor. Oferecemos ao Senhor nosso culto, nossa adoração. Nós sempre oferecemos algo ao Senhor. Mas muitas vezes, ó Deus, isso tem uma qualidade tão ruim. É feito de forma tão mecânica, ou por obrigação, ou de forma rotineira, ou com descaso, com o coração distante e frio. E quando isso acontece, ó Deus, nós nos aproximamos de Caim e nos colocamos ao lado dele, trazendo uma oferta ao Senhor de má qualidade. E quando isso acontece, ó Deus, isso reflete algo mais. Reflete que a nossa vida com o Senhor não está bem. Reflete que a nossa comunhão com o Senhor tem se esfriado. Reflete o fato de que há pecado na nossa vida que tem que ser abandonado. Por isso, o nosso sacrifício é ruim. Porque o pecado macula. Porque o pecado desqualifica. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos a compreender, na sequência desse texto, a sua vontade para nós. O seu ensino acerca de abandonar essas coisas, de dominar o mal que muitas vezes nos impulsiona, de buscarmos a aceitação do Senhor pelo arrependimento e pelo procedimento correto que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos a reconhecer isso, para que o nosso sacrifício ao Senhor seja de melhor qualidade e o nosso culto ao Senhor seja aceito de verdade. Ajuda-nos nisso, suplicamos e pedimos isso em nome de Jesus, por meio de quem podemos nos aproximar e lhe oferecer sacrifícios de louvor. Em nome dele pedimos. Amém. Irmãos,